Nenhuma gravadora era louca de apostar na gente. Sim. Né? A gente não fez um movimento. A única coincidência era a inovação. Era aquele negócio de pobre, ninguém tinha muita grana, mas era muito bem bolado. Na hora de eu cantar minha música ali no programa do Bolinha, não tinha, não tinha nada a ver. Bem-vindos ao Trilhas do Som. Ai, meu irmão, só acredita no Deus que dança. I only believe in a God that dances. Yalnızca dans eden bir Tanrı'ya inanıyorum. 我只相信舞蹈之神。 A cada episódio, eu, Alfredo Belo, vulgo DJ Tudo, músico e pesquisador, vou conduzir uma jornada sonora, conectando a música às suas raízes culturais, históricas e sociais. Em uma fusão de pesquisa, vivência e música, o programa traz convidados de diversas partes do Brasil e do mundo, abordando temas que vão desde as tradições populares brasileiras até artistas internacionais que confluem na cena paulista. Além de assistir ao programa no YouTube e na plataforma de streaming Cult SP Play, você pode escutar no seu tocador de podcast preferido. Apesar da música popular brasileira ter uma história longuíssima e ser composta por uma grande variedade de gêneros, foi só a partir de 1970 que surgiu a denominação MPB. Talvez o primeiro problema dessa sigla seja a hegemonia de sua produção ser ditada pelo eixo Rio de Janeiro e São Paulo, mesmo que a maioria de seus artistas sejam de outros estados. Na mesma década de 1970, surgiram por todo o país várias cenas musicais independentes que questionavam essa dita MPB, através de elementos musicais que propunham ampliar os horizontes sonoros da produção musical e também questionavam como essas músicas eram gravadas e distribuídas. No final da década de 1970, em São Paulo, vários artistas, grupos e produtores se articularam para que suas músicas circulassem de forma independente. Ficou conhecida como a Vanguarda Paulista, e essa produção deixou marcas profundas na cultura de São Paulo e do Brasil. Para conversar sobre esse tema, eu tenho dois convidados. Minha primeira convidada é cantora e compositora e veio de uma família extremamente musical. Em 1979 entrou no grupo Rumo, onde gravou importante obra. Em 1988 começou sua carreira solo, transitando entre o cancioneiro popular brasileiro, suas próprias composições e de novos autores. Ganhou vários prêmios dentro da música brasileira. Estou falando da incrível Nausete. Obrigado, Nausete. Eu que agradeço. Uma alegria estar aqui. Para nós. Meu segundo convidado é músico, compositor, arranjador e produtor musical. Fundou o Premeditando o Break no final de 1970, entre vários outros trabalhos autorais. Também produziu vários artistas como Ivan Lins, Rita Ribeiro, Chico César, Nausete, entre muitos outros, dos quais vários ele também tocou. Já ganhou prêmios por trilha sonora de filmes e vários prêmios da música brasileira. É ainda compositor da música Rubens, imortalizada por Cássia Eller. Com vocês, Mário Manga. Oi, Alfredo. Obrigado, é um prazer estar com vocês que fizeram e fazem história na música brasileira. E para começar, a gente vai ouvir um pouco de Itamar Assunção, Nego Dito. E o meu nome é... Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Eu vou cortar, eu me boto, eu brigo, tentar seu apoio, eu vou cortar pra correr. Eu mato a cobra, mostro o pau pra prova, pra quem quiser ver e comprovar, me chama. Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chama. Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito. Tenho sangue quente, não uso pente, meu cabelo é ruim. Fui nascer doente e tenta prova pra quem quiser ver e comprovar, me chama.
como é fresco esse arranjo, né? Impressionante. Acho que isso é uma das coisas que vocês conseguiram imprimir. Mas primeira coisa, eu quero saber um pouco sobre sua formação. Bom, música, né? Música sempre fez parte da minha casa, né? Uma casa muito musical, desde ouvir coisas no rádio, a gente escutava muito rádio, comprava discos também, ouvia bastante discos. Assim, essa coisa, né, de botar na vitrola e parar para escutar um disco, né? Isso vem lá na família da minha mãe, meu nono italiano, ele tinha um hábito de botar ópera na vitrola e apagava as luzes e ficavam escutando à noite, porque não tinha televisão, né? Então ficavam escutando ópera de luz apagada, como se estivesse num teatro, né? Assistindo. E por parte de pai também, né? O meu pai também adorava, ele dormia ouvindo radinho na programação musical e tocava aquele radinho a noite inteira. Esse desejo por fazer música, né, apareceu logo cedo e a gente foi estimulado, né? Não estimulado assim para vocês vão ser profissionais, vão ser músicos, mas assim, meu pai viu que a gente gostava, compra um violão, aí compra um piano, entende? Aí eu comecei a estudar piano logo, né, quando era criança. E sempre gostei de cantar, sempre fui muito desinibida para cantar. Eu era muito tímida para qualquer outra coisa, mas para cantar eu não tinha vergonha, assim, cantar em público. Se me mandassem cantar, eu cantava. Então foi isso. A minha formação foi muito dentro de casa mesmo, com os meus irmãos, que se tornaram músicos também. E aí depois eu queria me profissionalizar, né? Queria realmente seguir essa carreira. E aí eu conheci o pessoal do Rumo. Eu já estava na faculdade, eu fazia artes plásticas. E não entrei, nem prestei na faculdade, na ECA, né? Na época, que aliás o Manga pode falar, porque o Manga fez a ECA. Eu não prestei porque eu não tinha essa formação de conservatório, sabe? E eu era cantora, né? Popular, né? Então eu sabia que eu não ia conseguir entrar. Então eu prestei para artes plásticas, fui cursar artes plásticas, mas lá eu conheci o pessoal do Rumo e finalmente, né, eu entrei de cabeça mesmo na profissão. Isso foi em 79. Aí teve aquele festival qual foi o primeiro? Da Cultura ou da Tupi? Da Cultura. Da Cultura, que apareceu já o Premier, o Arrigo, né? E eu tinha acabado de entrar no Rumo. E aí, nossa, eu pirei, né? Com essa turma que estava surgindo. Bom, enfim, um resuminho. Sim. Não, ótimo. E você, Manga, sua formação? A formação eu também ouvia bastante coisa, assim. Na família não tinha nenhum músico. Minha mãe tocava um pouco de piano e acordeon. Ela tocava um pouquinho. Então, né? Tinha alguém? Tinha, lógico. De ouvido, assim, né? Ela ficava lá, eu ficava ouvindo ela tocar lá e eu ficava ouvindo os discos. Agora, sempre ouvi música. Agora, o problema foram os Beatles, né? Quando apareceram os Beatles, no começo eu nem gostava muito. Mas depois, nossa, o bicho pegou de um jeito que até hoje eu sou assim. Sou totalmente bitomaníaco. Foi por causa deles mesmo que eu comecei a ouvir, tirar e tudo mais. E uma vez eu estava em São Carlos, né? Que eu tenho parentes lá, né? E eu tinha um disco que era importado. Era um disco que saiu nos Estados Unidos, né? Porque os caras fizeram 2 versões diferentes dos discos dos Beatles, né? Na Inglaterra eles saíam completos. Nos Estados Unidos, para vender mais, eles tiravam 2 músicas, 3 músicas de cada disco, de cada LP, e daí iam juntando e depois lançavam outro. É demais, né? Mas era isso. E, enfim, eu fui para São Carlos e minha prima tinha um amigo lá que tocava também guitarra, né? E eu fui levar, né? Ela falou, vamos lá conhecer, o Marcelo era o nome dele. Aí eu fui lá conhecer o Marcelo e ele começou a tocar aquilo lá. Eu falei, não, pera lá. Falei, pra mim ninguém tocava aquilo ali. Pra mim era só o George Harrison, o Lennon, o Paul e o Ringo, só.
Mas aí eu vi um cara em São Carlos tocando aquilo, eu falei, não, pera, se o cara tá em São Carlos tocando isso daqui, então eu vou tocar também. Aí eu comecei a ir atrás, assim, a tirar de ouvido e, sabe, quebrando a cara, porque não tinha, né, a gente não tinha facilidade naquela época na música popular que você tem hoje, né, a não ser que você tocasse as coisas mais brasileiras, né, bossa nova, samba, tudo mais. Mas, assim, mesmo assim, você tinha que conhecer alguém, estudar harmonia, né. Então foi assim, pegando, tirando de ouvido, indo atrás, e foi indo. O que a Ná falou da ECA, quando eu entrei, a gente não precisava fazer um exame de música, senão também não teria passado, porque eu não conhecia música, assim, eu conhecia um pouco, eu comecei a estudar um pouco de violão clássico, né, mas não conhecia muito música mesmo, né, escrita e tudo mais. E na ECA, naquela época, não precisava para entrar fazer isso daí. Tinha um outro exame lá que eles faziam para entrar no departamento, mas era uma coisa que, se você também não passasse, você podia continuar no departamento. Aí eu fui para música, eu fiz antes 3 meses de física em São Carlos, depois no 3º mês eu já vi que não era aquilo ali, eu queria fazer música mesmo, aí fui para música. Ainda bem, né? Ainda bem também, né? Você, né? Sorte nossa. Bem, vocês falaram, aqui ó, ele apareceu. O disco do primeiro Festival Universitário da Música Brasileira. A gente vai ouvir a música Brigando na Lua, de um artista chamado Biafra. Né? Do Biafra. Um dos codinomes do senhor Mário Manga. 10, 9, 8, 7, 6. Hello, Jimmy. 5, Think about Johnny. 4, 3, 2, 1, 0. Existem fatos que acontecem por aí e a gente até nem desconfia. Coisinhas da teosofia. Estava eu andando numa rua deserta, sem população, tipo das de televisão. De repente no céu Isso é um samba de break, É um né? samba de a break. resplandecer. Foi quando comecei a crer que estava sonhando. Bem, a gente está no final dos anos 70, início dos 80, está começando o que a gente vai chamar de vanguarda paulista. Eu queria saber, Manga, o que você acha que foi as bases para esse início disso que a gente ficou conhecido como vanguarda paulista? Várias coisas, né? Assim, na ECA, naquela época, por uma questão de coincidência, né? Quem estava lá, por exemplo, era todo o pessoal do Premier, que era o Klaus, eu, o Marcelo, o Igor, o Azael, que foi a primeira formação do Premier, né? Premier de Premeditando o Break, por causa do samba de break, que enfim. E tava lá o Elinho Skind, que era do Rumo, né? O Luiz Tati já tinha estudado, ele já tinha saído quando a gente estava lá, mas tinha estudado na ECA também. Tava o Hermelino, o Néder, tava o Arrigo, né? Enfim, tinha um monte de gente lá que acabou fazendo parte dessa vanguarda. E daí teve esse festival que deu um impulso, né, pro Premier, pro Arrigo, né, entre outras pessoas, também o Renato Lemos também, enfim. O que alinhavou tudo isso, né, pra gente, assim, acho que foi o Lira Paulistana. O Lira vai ser a firmeza. Porque ele é onde a gente podia se apresentar, onde o Rumo se apresentou, onde o Premier, o Lingo, o Hermelino, Itamar, um monte de todo gente, mundo, Itamar, né? E acho que o Lira que deu, acho que juntou todo mundo, né? Lugar, né? Mas assim, esteticamente e de condições, o que vocês acham que propiciou o início desse movimento? Na verdade, foi uma geração de músicos
que estavam na cidade de São Paulo. O que foi a coincidência é porque todos vinham de uma vontade de renovação, de invenção. O Premê, né, a gente acabou de ouvir, né? É pura invenção, né? Começa... Assim, uma coisa... Não é só o humor, mas mexe com várias linguagens. Parece ficção científica, parece música de vanguarda, música tonal, tem uma coisa... Então essas misturas que até então não tinha, quer dizer, eu não tinha conhecimento, pelo menos. Por exemplo, o Arrigo não tem nada parecido com o que ele fazia, com o que ele fez, né? No Clara Crocodilo, até o surgimento do Arrigo, né? Então, eram estéticas completamente novas. O Itamar, a gente acabou de ouvir o Itamar, né? Você comentou como é até hoje é uma coisa que é moderna, né? Fresca, né? Quando eu escutei a primeira vez, eu pirei, assim, eu me identifiquei imediatamente, né? Com a minha cabeça que eu estava na época. E o Rumo também, né? Porque o Rumo trabalhava com uma outra coisa mais voltada para a canção, para as origens da canção. E aí tinha essa coisa do canto falado. Então, quer dizer, eram naturezas completamente diferentes. A gente não fez um movimento, né, assim, que coincidia uma estética musical. Não, isso não. A única coincidência era a inovação. Era trazer algo novo para uma linguagem nova para o fazer música. E aí cada grupo desses, né, propôs algo seu, né? E muito, muito definido, né? E tinha uma coisa também, que era uma característica entre todos nós, eram todos independentes. Ah, sim, né? Tinha isso também. O que quer dizer isso? Quer dizer, ninguém tinha uma gravadora. Nenhuma gravadora era louca de apostar na gente. Sim. Né? Então a gente apostava na gente. Então todos esses discos, todos eles, né? Esses 4 que a gente citou, o primeiro do Arrigo, o primeiro do Premê, do Rumo, o do Itamar, foram todos independentes, né? Quer dizer, assim, a gente bancava, né? O início de alguma maneira ou de outra, todo mundo bancava, né? E a continuidade, né, desse processo, seria difícil a gente encarar uma coisa do mercado que está, da indústria da música, que estava estabelecida. Sim, porque era totalmente diferente. Todo mundo seguiu as próprias linhas, né? Primeiro porque assim, a gente já tinha uma MPB estabelecida de grandes nomes que tinham uma coisa de um jeito, de uma linha. E aí, nessa época, um pouco depois, já começou a música pop brasileira, que também era uma coisa meio pasteurizada, rock, padrão inglês. Sim, vocês criaram um caminho... Sim, era totalmente Era outra próprio. coisa, né? O rock dessa época tem muita coisa bacana também, né? Eu era habituê, assim, de discos e de shows, tudo. Mas o que a gente fazia era outro universo, não se encaixaria naquele, né, aquele padrão, né, mercadológico, assim. Eu acho que é outra coisa. Eu acho que tem um frescor que não ficou datado. Não, o Arrigo acabou de fazer né, você estava tocando, né? Tá. Acabou de fazer um show... Nossa, na Casa Natura, lotada. Eu vi fotos. Falando nisso, vamos ouvir Infortúnio, do Clara Crocodilo.
Tava em dúvida se era você ou o Renato, não é você, né, Sou eu. no cello. É. Tem um outro elemento que tanto o Arrigo quanto o Itamar trazem, que é da marginalidade, né? Que é uma coisa que, sei lá, se a gente pode pensar em Hélio Oiticica, aquela ideia. Você vê, o Sabor de Veneno, a Clara é um monstro, é um bicho. E aqui tá a coisa do dodecafonismo, né? Isso sempre vai ser fora da... Não tem caixa pra isso, não né? Tem, não tem. Aí daqui a pouco vira quase um free jazz, né? E tem uma coisa que, pelo menos eu sinto, ela te pega, assim, dá vontade de ficar ouvindo ela, assim. Não sei, eu sinto, ela entra, né? Vocês fizeram esse show agora, né? Tava ouvindo agora, porque os arranjos são diferentes, né? É demais, né? O muito Itamar É que genial, conta... né? É demais, Nossa, é demais. O Itamar genial. conta a história engraçada. Eu convivi um pouco com o Itamar e ele contou que disse que o primeiro arranjo de base que era feito era o Itamar de baixo, sim. o Paulo. Aí disse que o Arrigo foi, eles tocaram, o Arrigo escreve, aí chega no outro dia, ele olha, tá o Paulo e o Itamar tocando outra coisa. E aí o Arrigo puto falou, não, você vai ter que tocar isso aqui agora, tá feio. É bom que ela acaba sendo... No festival, né? Que é daquele outro disco. É do outro disco, que era o de versões eletrônicas. E essa daí também estava no festival, tem Fortuna também. de versões eletrônicas. E a banda era o Itamar no baixo, né? Acho que era o Tonho Penhasco na guitarra, né? Bem, eu quero botar uma outra coisa aqui desse tema, mas ela também tem uma coisa sobre São Paulo um pouco. Premeditando, Breck, Essa é Verdade. Consegui prever. Seu sonho era ser um bom piloto, desde os idos tempos de garoto, sempre nesse pensamento imerso, sonhando conhecer o universo. The Universe. A gente sonhava ir pro universo. O universo aqui, ó. Escalvado, Brasitânia, Americana, Matão. Jarino, Jarino. Nada. Aí é você. São Paulo, né? Estado de São Paulo, né? Ele vai voando pro São Paulo. E essa história é quase... O Vanderlei era piloto. O Vande, ele era piloto de aviãozinho pequeno. E ele caiu uma vez em Mato Grosso. Ele foi aterrissar e a pista era pequena, não deu, ele tentou arremeter, bateu com a asa numa árvore, buf, Nossa. Mas não aconteceu nada. aconteceu nada, assim, ele parou de voar e desistiu. Melhor, né? Foi pra música, né? E daí a gente fez, né? A gente fala nessa música, depois a gente fala no seu PT CFH, que era o prefixo do avião que ele estava dirigindo, era um PT CFH. Mas aí a gente fez essa música em homenagem ao Vande. Agora... Por isso chama Essa Verdade, né? Mário, você tem uma coisa que vocês falaram, que foram os 4 primeiros discos independentes, mas depois alguns artistas acabaram indo pra gravadora, né? Vocês chegaram a gravar, apesar que mantendo sempre uma postura que a gente pode dizer até radical, né? Tipo, o primeiro que vocês fizeram na Iemaia com as letras mais malucas do mundo. O Rumo acho que foi só para Eldorado, né? Não foi para gravadora grande. Não, só Eldorado. Só Eldorado. E o infantil só, né? Sim.
Eu queria que vocês falassem um pouco dessas relações de independente, gravadora. Todo mundo queria ir para uma gravadora na época, porque a gravadora passava talquinho, dava beijinho, né? Tinha grana, né? Então, assim, lógico, você precisava vender, né? O talco dependia a qualidade do talco dependia da quantidade de discos que você vendia. Mas era complicado, né? O Arrigo foi para uma gravadora, não lembro qual é que, acho que era Ariola. É Ariola. Ariola. Eu tô lendo que o Barclay, mas é Ariola. Ariola. A gente foi para EMI, né? Mas a gente foi assim, foi mais o Lulu Santos, né? O Lulu ficou amigo da gente, assim. O Lulu foi assistir a gente no Rio e gostou e falou, não, quero produzir vocês, né? E ele batalhou pra gente conseguir, né? Ele que batalhou pra gente conseguir na EMI e ele colocou a gente lá, mas o mérito é dele, né? E ele produziu, né, esse disco, esse primeiro disco na EMI, né? Então foi uma coisa assim. Esse disco da EMI tinha participação do Caetano Veloso, era uma festa, tinha uma ala da percussão da Mangueira tocando, sabe? Era uma alegria, né? Um monte de gente participando. Mas não era a verdade, né? Não era, a gente nunca foi. Apesar de que os caras, como você falou, na EMI, quando a gente foi, os caras deixaram a gente à vontade lá, né? À vontade. Por exemplo, o Rubens, né? O Rubens tá no segundo disco que a gente fez pela EMI, né? E ela foi censurada na época, né? Eu tava falando que é 86, mas ainda tinha ditadura, ainda tinha censura. Ainda tinha censura pelos costumes, né? Enfim, até o George Davidson, na época, que era o diretor artístico, ele me falou, pô, eu gosto dessa música, ela é muito legal, podia ser, mas com essa letra, ele falou. Eu falei, o que temos, né? Então, era complicado mesmo essa coisa das gravadoras. Acho que a gente não foi feito para isso. Né? Porque, enfim, né? Era muito doido para as gravadoras, né? Para o público, assim, Sim. Grande público, né? Sim. Mas Eu fico pensando que se fosse hoje, eu acho que daria certo. você acha? Eu vejo alguns trabalhos internacionais, assim, que são super experimentais e então tem, sabe, as gravadoras, grandes gravadoras, assim, que podem... bem, agora mudou o mundo, o modus operandi da onde, como o artista entrar, sim. O produto, onde se encaixa, a rede... Mudou tudo, né? Muito. Ô, Nai, e você? Como é que foi? Porque você teve o Rumo, essa carreira independente, mas você também teve sua carreira solo. Você também gravou por gravadora. Eu, na verdade, a única gravadora, que foi meu primeiro disco, que foi um projeto do Wilson Souto, né? Eu gravei graças a ele. Porque nessa época, 87, por aí, ele foi ser diretor artístico da Continental, que na verdade é uma gravadora brasileira de música regional. Era uma grande gravadora, mas de música regional. E ele vendeu a ideia de que São Paulo era regional também. Então ele criou como é que fala? Subselo, Um talvez? subselo ali, né? E aí o piloto, ele escolheu uma cantora, um compositor e um grupo instrumental, né? Cantora, ele me escolheu porque eu estava fazendo muitos shows solo na época, estava indo super bem, assim. Então ele me convidou. O compositor é o Itamar, que é o eterno Itamar do Wilson Souto, né? Porque eles lançaram, produziram o Beleléu, depois acompanharam muito a carreira do Itamar. E o grupo Pau Brasil, que foi um instrumental. Então o que foi muito bacana é que a gente teve toda a infraestrutura de gravadora. Então, no meu disco eu pude ter naipe de metais, cordas, orquestra, cordas, né? De verdade, né? Tive participação do Raul de Souza numa música. Coisas que se fosse independente... Impossível. Num grande estúdio, né? Que era o Transamérica, era o melhor estúdio da época. Foi muito bacana, né? Essa infra, né? Até eu com o Itamar, a gente dividia o estúdio. Eu gravava à tarde
E aí, à noite, chegava o Itamar com a banda Isca. E a gente dividiu o mesmo naipe de metais. Eram os mesmos. Tanto que vocês podem escutar aqui tem muito arranjo de metal que são os mesmos No tocando Intercontinental. no Intercontinental e no meu também. Então foi muito bacana. Essa parte foi muito boa. O problema veio depois. Como trabalhar esses discos? Porque eles não sabiam como fazer. Eu fui no programa do Bolinha, que era o que a gravadora podia. O divulgador então, tinha... meus esses colegas horários. de bastidores de programa eram os sertanejos. Era o Christian Ralph, a Gretchen, a Sula Miranda, né? Bacana, né? Super bacana. Mas na hora de eu cantar minha música ali no programa do Bolinha, não tinha... tinha nada a ver, eu ainda tinha que fazer playback. Olha, não me achei ali, né? Eu falei, nossa, isso não sou eu, né? Aí não é mesmo. Uma vez o Premier foi num programa na Gazeta, na TV Gazeta, que era acho que na época do São Paulo, ou outro, sei lá, não sei. E daí era playback, né? E daí a gente lá, né, o cara anunciou e colocaram outra música. A gente ficou dançando, Uma né? música de outro artista? Era outro artista em inglês, acho que era. E a gente ficou dançando. Era maravilhoso, né? Tinha essas coisas, era muito bom. Não, imagina, vocês veio de um universo que, puta, imagina o rala de conceber um arranjo igual ao do Brigando na Lua, como é que vai começar Não esse dava, som? não Tô te falando, é. tô falando. Aí daqui a pouco você tá num lugar tendo que dublar. Não, era terrível, é. era terrível. Mas E depois o público não entendendo que você tá... O que essa mulher tá fazendo aqui com essa música, né? Eu sentia que não era bem-vinda ali, né? Naquele universo também. Pro público, né? Sim. Um negócio completamente fora de... Nem de ser não bem-vinda, mas não era compreendida, né? Não era deles, né? Caiu um negócio na mão da gravadora que o que eu faço? Eles usaram com esse monstrinho, o método né? deles, né? Eles Pois usaram o know-how deles, que não era... Talvez se eles criassem uma equipe, tipo, imagina, e levar para as universidades do Brasil inteiro. Sim, seria Tinha que fazer um outro trabalho. um outro trabalho. Né? Eu acho que eles tinham que ter contratado o Lira Paulistana Inteiro, né? inteiro como departamento de marketing, né? Sim, como com a eles estrutura tinham, de né? uma gravadora. Aí que teria eles dado tinham, né? super certo. Que eles tinham uma época. O Lira virou uma coisa grande, assim, né? Tinha Eu li jornal, o livro, tinha... sim. E era legal, porque o Lira era assim, uma coisa que a gente não tem mais aqui em São Paulo, acho que nem no Brasil, era uma coisa de você poder fazer uma temporada, sabe? Era maravilhoso, porque, por exemplo, você chegava e falava, vou pegar 2 semanas no Lira. Então, você ficava tocando, sei lá, de quinta a domingo, né? E depois mais quinta a domingo. Aí rolava um boca a boca, né? O pessoal, um avisava o outro, pô, legal, tá tendo negócio lá, vamos lá. E você ia melhorando o seu show, ia aperfeiçoando, né? Ia depurando, ia ficando cada vez mais legal. Aí você podia estender mais 1 semana, ficava 3 semanas às vezes. Era tão muito bacana a legal. temporada. Nossa, a temporada é maravilhosa. Na verdade, quando a gente fez o Balanhadas no FECAP, Isso o FECAP foi uma temporada. Tava com isso, mas eles tinham um patrocínio ali que sustentava deixar as pessoas... outra época, outra estrutura, Mas a gente fez temporada de 2 semanas de quarta a domingo, né? Acho que era isso. Depois a gente voltou com mais 2 semanas e faz muita diferença, porque o trabalho realmente... Desenvolve, ele né? Desenvolve. Toma fôlego, né? Você decora. Você não precisa ler mais as coisas. E o público, né? Você ganha público, sim. né? Totalmente. Você toca mais tranquilo, mais relaxado, mais seguro. É bem legal. Bem, falando em tocar, vamos fazer uma música do Mário Manca. A gente vai fazer agora Rubens. Eu nunca quis te dizer, sempre te achei bacaninha. O tempo todo sonhando, a tua vida na minha. O teu jeitinho bonito, um jeito diferentão de olhar no olho da gente e de criar confusão. O teu
eu andar malandrinho, o meu cabelo em pé, o teu cheirinho gostoso, a minha vida de ré. Você me dando uma bola e eu pedindo na cola, essa fissura no ar. Parece que eu tô correndo, mas sem vontade de andar. Eu quero te apertar, eu quero te morder e já. Eu quero, mas não posso não, porque Rubens, não dá. A gente é homem, o povo vai estranhar. Rubens, para de rir. Se tua família descobre, eles vão querer nos engolir. E a sociedade não gosta, o pessoal acha estranho. Nós dois brincando de médico, nós dois com esse tamanho. Pra baixo e com essa nova doença, o mundo inteiro na crença que tudo isso vai parar. E a gente continuando, deixando o mundo pensar. Tua mãe teria um ataque, meu pai uma paralisia. Se por acaso soubessem que a gente transou um dia, nossos amigos falando, a vizinhança falando, o mundo todo em prece. Enquanto a gente passeia, enquanto a gente esquece. Eu quero te apertar, eu quero te morder e já. Eu quero, mas não posso não, porque Rubens, não dá. A gente é homem e o povo vai estranhar. Rubens, para de rir. Se tua família descobre, eles vão querer nos engolir. Rubens, Rubens, eu acho que dá pé. Esse negócio de homem com homem, mulher com mulher. Bem, uma outra coisa que a gente começou a falar, que era dos ambientes, mas bem, antes vamos escutar aqui, a gente vai ouvir Delírio Meu, do Rumo. Ok, rapaz, cê convenceu, é tudo seu. Cê não percebe? Ué, cê canta tão bonito, deixa todo mundo aceso e não percebe? Ok, rapaz, cê tem uma voz enorme, enorme. Cada vez que cê dá um grito no sudeste, o pessoal do norte se estremece. É toda uma nação que se concentra, atenta, atenta, atenta. Ainda que com pouca chance de deleite, essa gente magra e surpreendente fica num prazer quando te aplaude, aplaude, aplaude como aplaude. Delírio, meu, delírio. Cê pode perceber nitidamente que estão todos delirando, no mínimo. E quando se prepara o seu agudo principal, meu Deus, o pessoal vem parar no palco. Delírio, meu, delírio. Cê vê que todos querem te alcançar pra te pegar e levar pra casa, no mínimo. Repara com atenção como caminha a multidão. Meu Deus, vem vindo em sua direção. Ok, rapaz. Tem uma outra coisa que a gente não falou muito, é que tem principalmente do Rumo, uma coisa de poética do cotidiano, assim, de tipo, quase junto do canto falado vem uma narrativa. Tipo, aqui é uma história de um cantor, de uma voz que todo mundo fica enlouquecido por ele, né? As canções do Rumo são bem crônicas urbanas, né? É bem urbano, né, o trabalho, eu acho. De quase todo o que a gente está chamando, tem essa
Ou tem a crônica urbana, ou quando é de outro ambiente, pode ser de pastiche, que vocês utilizam se vai fazer uma coisa, mas ela tem o Itamar, o Arrigo, esses personagens fantásticos, como, claro, o Tubarão, todo mundo de uma sociedade totalmente urbana, né? É. E qual era o público que acompanhava esse trabalho de vocês, assim? Na maioria são pessoas da nossa geração mesmo, né? Da época, né? Sim. Pessoas, estudantes, universitários, na maioria, né? A popular moçada, né? A moçada da USP. Eu acho que é importante a gente falar também, citar o Maurício Kubrusli. Ele era já uma outra geração, já era um cara, né, da rádio, do jornalismo. Muito bem, né? Quem batizou de Vanguarda Paulista foi ele. Ah, que bom você lembrar. Ele que falou, ele escreveu uma vez um artigo falando a Vanguarda Paulista, tal, botou né, perfil de todos nós, assim. Né? Era muito legal. E ele tinha um programa. Ele tinha um programa que era o Senhor Ele era o Sucesso. diretor da Rádio Excelsior, né? Da Excelsior FM, né? A gente ia várias vezes, né? O Rumo foi várias vezes, eu lembro do Premier. Nossa, a gente se encontrava lá na rádio às vezes. E era o programa que a moçada ouvia, né? A galera ouvia. E ele sempre batalhava, e não só assim, ele também, porque ele até forçava alguns amigos, jornalistas, a assistir e tudo mais, né? Poder... ele assim, ele foi disseminar, demais. né? Ele foi demais, a Ana lembrou muito bem. É legal muito falar bem, que o Maurício, assim, em outro contexto, tipo, sei lá, 40 anos depois, quase 30, eu tinha um trabalho meu como músico também, e o Maurício chegou, assim. É legal, ele chegou e veio atrás, fez matérias. Assim, muito legal, né? Foi um cara antenado. Tem dois, né, que eu acho que o Zusa Homem de Melo, também foi muito importante nesse nosso início, porque eram jornalistas que escreviam, que começaram a escrever, né? Sim. Na grande imprensa e revelar as coisas que estavam acontecendo. Eu estou dizendo isso lá atrás mesmo, comecinho dos anos 80, né? E o Maurício Kubrusli, que realmente ele tinha esse programa que chamava Senhor Sucesso, e era um sucesso o programa dele, porque a gente fez bastante sucesso, apesar da gente ser independente, mas a gente fez muito sucesso na época. Os nossos shows eram lotados mesmo, né? No começo no Lira. E depois daí, Centro Cultural, o Itamar Sesc Pompeii. fez. Eu lembro da temporada do Itamar na FGV, naquele teatrão. Sim. Temporada ele fez. Ficou lá não sei quantas semanas, fila quilométrica na porta. Teve a Funarte. A Funarte era também um espaço muito legal na época. O Premier fez lá, né? É porque também tem, assim, lá. tem uma coisa do sucesso comercial, dessa coisa que aí aparece e de repente, se o cara não conseguir, daqui a pouco ele desaparece. Mas o que vocês estavam fazendo era construindo uma coisa, uma história. Então, se aqui, aí depois aqui vai aumentando. É diferente nesse sentido, né? Haja conteúdo, né? Tem muito conteúdo. Você escuta, nem tô falando do Rumo, porque eu sou suspeita, mas a gente acabou de escutar o Clara Crocodilo, né? O disco. É genial. Como é que você vai não considerar isso como uma coisa fundamental no processo, né? Eu acho que todos. Todos. Eu citei um exemplo, porque realmente é um espanto, né? Você ouvir o Clara Crocodilo, caramba, meu, até hoje Mas é um tempo que eu não negócio via esse disco, né? Esse disco, e esse começo dessa música aí. Não, parece Alban Berg, Schoenberg, parece uma cantata de Schoenberg. É uma obra. Se você não entendesse a letra do Cemitério, tudo, a gente até achava que era. Sim, tem essa coisa da música. A gente vai ouvir agora uma coisa que eu pensei, que músicas que retratam São Paulo, que eu sei que tem bastante. Eu vou voltar para a primeira do Itamar. Vem até São Paulo. Vem até São Paulo. São Paulo tem socorro, tem liberdade, tem bom retiro, tem saúde, tem luz sem ter claridade, tem concórdia, Vila Esperança, tem gente, mas gente cabe, invade. São Paulo tem muitos
santos espalhados pelo estado. Tem São Judas, São Caetano, Santo André, tem São Bernardo, tem São Miguel, São Vicente, do outro lado tem São Carlos. Tem santo, que nem me lembro, São João Clímaco, Santo Amaro. E a capital, São Paulo, tem um Largo de São Bento no centro, e no litoral tem santos. As santas também, é claro, Santa Ifigênia, Santana, Santa Cecília, tem Santa Clara. Vem até São Paulo ver o que é bom pra tosse. Vem até São Paulo... Ô, Ná, o que você sente ouvindo isso daqui? Eu sinto muito orgulho. Genial, né? Essa é a Rita Lee, né? A Rita participa, né? A Rita Lee cantando. Tá. Além das... além das orquídeas, mas orquídeas. É que no caso dessa faixa, ela sola, né? Sim, ela é a convidada. A mesma coisa que do Nego Dito segue sendo uma música fresca, né? Sim, sem dúvida. Impressionante. Eu assim, o Itamar, enquanto o Arrigo ele tem uma matriz europeia, né? De certa forma, na música dele. O Itamar é africana, né? Sim. Totalmente, né? Porque sempre tem um reggae por trás, né? Eu tive a principalmente no primeiro disco, né? Mas eu tive a Depois oportunidade de ir para Tietê várias vezes para ouvir o batuque. E aí eu até gravei, trabalho meu com o batuque. Eu entendi mais o Itamar, assim. Por mais que ele falava que o batuque era uma coisa proibida, ele ficava ouvindo de longe, o pai dele não deixava ir. Mas assim, tem a coisa da crônica, né, de contar. O Itamar é quer dizer, agora fala griot, mas assim, você pensa, às vezes é uma linha de 4 notas, é a estrutura, ele faz aquilo e aí vai. O Itamar não tinha carteira da ordem, que ele falava, não, eu não sou músico, eu sou compositor. Porque essa coisa da mensagem, né, o compositor é o cara que faz a mensagem. Então essa é a africanidade muito latente na obra do Itamar. E essa letra, né, falando E altamente musical, né? Porque o texto, que era uma coisa forte, né, a cena, né, era teatro, né? Se vê nos shows do Itamar, era muito cênico, né? Mas tinha uma coisa altamente musical também, porque a coisa de respostas e diálogos, né, que as vocalistas faziam com ele. Mas era muito complexo aquilo, era uma invenção total, né? Total, a gente não tem referências de coisas antes. E nem depois. E nem depois. E o pessoal sofria, né? Sofria, ficavam bastante. Tinha que ensaiar muito. Meses. As meninas falam que ficaram ensaiando não sei quanto tempo para lançaram os 3 das orquídeas. Aí depois o Itamar falou, vou fazer outra coisa. Mas ele... E agora a gente vai ouvir mais uma. Essa não tem jeito, né? Não tem. Essa aqui também entra no lugar do Pasti. Bem, a gente conversa. São Paulo com Premeditando. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa loura nordestina moura de São Paulo. Gatinhas funk, um jeito yankee de São Paulo. E essa São Paulo aí? São Paulo... Começa com um pastiche, né, do New York. A ideia primeira foi do Oswaldo, né? O que tá em pé ali, ó. O Oswaldão, ele trouxe a ideia, a gente começou a dar pitacos, né, no meio e daí lançamos, né? Esse disco aí, por exemplo, é do selo Lira Continental. Então a gente, como a Ana falou, a gente já tinha condição já de... nem era independente, mas assim, era o selo Lira Continental. Então a gente foi para um estúdio maior e tudo mais. E o grande lance dessa música é que a gente chamou o Nelson Aires para fazer os arranjos, né? O arranjo dessa música. E essa música é uma big band, não podia ser outra pessoa. E o Nelson, a gente até queria colocar ele como coautor, porque
Mexeu tanto. Por exemplo, a hora de entre os bairros, né? Chora menino, freguesia do ó, Carandiru, Mandaqui. Eu tinha essa ideia de colocar os bairros, mas a gente tá pensando, chora menino, ia freguesia. continuar na mesma levada. Aí o Nelson falou, não, vamos dobrar o andamento. Falei, pô, legal. Daí ele fez, né? E fez esse arranjo que é demais, né? Que deixou a música super tocável, né? E essa música tocou muito, né? Ela foi o nosso sucesso, assim, a gente não acreditava, né? Ela tocava nas rádios, que você tinha que pagar para tocar, e a gente não pagou. E tocava, porque começou a tocar numa rádio, começou na outra tinha que tocar também. Então era Rádio Cidade, Jovem Pan, umas coisas que não, né? E foi tudo ali, né? Porque os caras gostaram, colocaram e caiu no gosto do público, né? Então era o nosso grande sucesso aqui. Mas o legal é que a letra fala da São Paulo também, contraditória. Sim, ela é uma brincadeira o tempo todo em cima de São Paulo, quer dizer, é uma crítica, né? Só mete o pau em São Paulo, só mete o pau em São Paulo. Urbana, né? A fauna pardais baratas, ratos na rota de São Paulo. Periferia, ou a fábrica escurece o dia. Era periferia, a fábrica escurece o dia. Essa é. Trata de São Paulo, né? E nessa época não tinha tanto trânsito assim, era bem mais tranquilo, né? Mas enfim. No final ainda tem uma batida de carro. Tem. Pum, yeah. Mas foi isso. Eu vou botar aqui, a Ná já tinha comentado. Primeiro disco da Ná, a música Olhos Nus, composição do Zé Miguel. Zé Miguel. Uma vez amanheceu, meu pai mostrou o céu, onde nasceu redondo o sol, abrindo um rombo no azul, abrindo um sonho, abrindo um tambor de luz que enchesse a fábrica com seu óleo cru e penetrasse os sonhos da família. A olhos nus, raios de luz, trabalhando o dia, raios de luz, trabalhando o dia, raios de luz, trabalhando o dia, raios de luz, aquele dia, raios de luz. É interessante, né, que assim, é uma música mais sofisticada, tudo, mas a gente tá nos anos 80 e você vê o som da caixa, né? É um papo até de produtor, mas assim, das épocas que estavam... Era o som da época, Era o som da época. Bem, o que eu queria propor não é uma brincadeira, mas assim, eu queria falar o nome de algumas pessoas dessa época e ouvir de vocês alguma coisa. TT e Alzira Espíndola. Nossa, maravilhosas. Porque elas, de certa forma, impressionante. Elas também tiveram aí, né, com vocês. A TT era uma coisa incrível, né? Eu conheci a TT pelo Arrigo, né? Porque ela participava dos shows do Arrigo. E era uma coisa impressionante, né? Aquele cantar tão próprio. E aí depois eu comecei a ver os shows dela solo, né? E ela tinha uma coisa, né? Essa coisa de vir de lá do Mato Grosso. Era uma música mais rural, mas ao mesmo tempo altamente experimental. Aquele Pássaros na Garganta, por exemplo, que tem o Félix Wagner. Nossa, é tão lindo aquilo. Tem o Arrigo e o Félix, né? Que o Félix também era demais, né? Porque tem essa coisa da floresta, né? Eu acho. Que ela, a Alzira também, a Alzira Espíndola também. E a Alzira colou mais no Itamar, né? Assim, eu acho que a Alzira tem mais a onda do Itamar. E a TT muito... Essa comunhão da TT com o Arrigo foi uma coisa muito forte que aconteceu, né? Manga, Suzana Salles, Vânia Bastos e Virgínia Rosa. Ah, bom. Elas são demais, todas elas, né? Todas... eu não lembro direito quem, mas sempre assim...
sempre junto com o Premê, né, elas estavam cantando, né, estavam no coral, fazendo alguma coisa, né, além do que elas fazem, do trabalho solo de cada uma, né, a Vânia depois fez tanta coisa, né, os discos que ela gravou depois, né, coisas com o Gudim, né, coisas do Gudim que ela canta, que são muito lindas, Sim. né. A Suzana tem essa coisa caipira mesmo, né? Que Ela tem, e ela virou, né, mas acho que sempre teve nela isso, né, essa coisa do lugar Ao mesmo dela. tempo, ela é São Paulo... É super São Paulo, né? Megalópole, né? É. Porque eu acho que ela é São Paulo total, porque São Paulo é a caipira, né? Sim. São Paulo é caipira, mas tem a megalópole também, né? A coisa bem urbana, assim. E eu, assim, a Suzana é muito forte cenicamente também. Nos shows do Itamar, a presença dela era fundamental ali. Ela se colocava, né? Era fundamental. Ela encarnava aquela força do Itamar, porque o Itamar ele tinha uma agressividade no palco. Ela ficava na mesma altura. Igual assim. Denise Assunção também, né? E todas elas acabaram lançando de solo. A Virgínia também, Virgínia Rosa, Virgínia tem discos maravilhosos também, né? Grande cantora, né, a Virgínia? Virou atriz também depois. Atriz, Paulo Barnabé. Esse é uma figura. Além do trabalho do Arrigo, né? Foi o primeiro baterista, né? Do Arrigo, né? E ele entende aquelas coisas do Arrigo, isso que é legal, né? Que ele incorpora as coisas do Arrigo. Parece que tá no... tá no sangue. dos caras. E tem o trabalho dele, né? Com o Itamar Patife. também, né? Com o No Patife. começo do Itamar, também. ele teve muita importância, Sim. né? E com o Patife, né? Que é muito bacana, né? O trabalho do Patife, da Patife Band é muito legal, né? Então, tem essa coisa dele, do músico e do compositor também, né? Que é muito bacana. Né? O Patife é demais. A Patife, né? Que é a banda, A banda, né? Patife Band, né? Eu falei Luiz Chagas. Luiz Chagas... A gente tem que lembrar dele. Nossa, sempre, né? Sempre. Ele é da primeira formação da banda Isca e era um jornalista, né? Que escrevia, acho que na Arena Isto É. Ele estava nos dois lugares, assim. E... um cara muito... um grande músico e um cara muito culto musicalmente, né? Que nem o Manga, assim. Mas sabia... né, conhecia tudo de música, era um professor, assim, um mestre. Sim. Bitomaníaco igual você, né? Eu tinha um pouco medo dele. Por quê? Quando eu conheci, você nem era nascida. Eu conheci o Chagas quando eu era moleque. A gente tocava no Objetivo, no Colégio Objetivo, eles tinham um negócio que chamava Saco, que era som dos alunos do Colégio Objetivo, né? Então, era legal porque todo mês eles pegavam o Teatro Gazeta e faziam um show com a gente, assim, com uma aparelhagem que a gente nunca ia ter na vida, né? Uns amplificadores, sabe? Tinha Marshall, Palmer, naquela época tinha Palmer, uns amplificadores grandes. E daí tinha uma banda com o Babalu, o Medeiros, seu vizinho. E daí, não sei o que aconteceu, era uma banda que tinha um trio, a gente também tocava lá. E a gente éramos meio rivais, assim, né? A nossa banda e a banda do Medeiros. Mas era super amigo deles e tudo mais. E o Medeiros saiu e entrou um cara, que eu achei o cara meio mal encarado, assim, né? Ele tocava direito, mas era mal encarado, era o Chagas. E ele era mal encarado, eu falei, pô, esse cara deve ser meio bravo, né? Ele não era muito papo, assim, porque acho que a gente era meio rival também. Aí depois eu encontrei o Chagas. Vocês estavam com a guitarra, né? Vira quase uma arma. Uma arma. E o Chagas é um doce, né? O Chagas é um doce. Mas a banda Isca, eles tinham uma coisa de parecer mal encarado, né? O Chagas mesmo, né? Eu tinha medo. No primeiro show do Itamar, eu tive medo do Itamar. Porque verdade. O cara, ele era um personagem, né? Sim. Beleléu, ele virava o Beleléu, né? Sim, sim. Mas era muito verdadeiro, né? E aí a banda encarnava essa coisa mal encarada, né? do Beleléu. Até o dia que eu conversei com eles, nossa, eram uns doces, né? Então, o Chagas se emocionava. O Chagas era demais. Ele era emotivo. Sim. Chagas era demais. Quando eu fiz o primeiro e único disco solo que eu fiz, né? A primeira crítica que saiu foi do Chagas. E era
Nossa. Ele era super Muito atento, né? e queria dar luz para pra todo que... mundo. Não, e era um grande músico, né? Era um grande guitarrista. Belo. Né? Ele era belo, ele era demais. O Chagas era um cara bacana, muito bacana. A gente não pode deixar de falar Gigante Brasil. Sim. Luiz Vaque, Paulinho Lepetit, Vange, nossa, é tanta gente, né? Mas eu queria botar mais uma música e depois perguntar para vocês, porque a gente já está perto do fim. Já conversamos bastante. O novo não me choca mais. Nada de novo sob o sol. O que existe é o mesmo ovo de sempre, chocando o mesmo novo. Muito prazer. Prezadíssimos ouvintes, para chegar até aqui, eu tive que ficar na fila, aguentar tranco na esquina e por cima a lotação. Noite, e aqui tô eu novo de novo, com 24 costelas. Olha o reggae. Direto. Mas também... no meio. No meio de... E depois volta, né, pra outro lugar. Ó, parecia alguém que também estava esquecendo de falar bocato. Bem, vocês até já falaram um pouco lá no início, em algum momento, e assim, a gente não tem como não falar que essa geração, vocês deixaram um legado muito importante. Quantos documentários tem? Então, assim, uma prova cabal que isso é real, mas queria que vocês falassem um pouco sobre qual legado que você acha que vocês deixaram pra... Eu acho que tem uma moçada que ainda ouve, né, e que faz uma coisa não parecida, mas sim inspirada, né, no que a gente fez, né. Já faz... acho que é mais importante inspirar alguém do que alguém te copie, não, né? É inspirado, né, Isso e eu acho que legal. E não só assim uma coisa é mesmo a inspiração, tem muita coisa, né, que do Rumo, do Arrigo, né, poxa, tem muita coisa, né. Mesmo do Premê, também do Itamar, todo mundo acho que deixou, né, e fica, né, de repente alguém ouve lá, pega o disco do avô lá e começa a pegar, fala, o que é isso? Daí começa a ouvir, né. Acho que tem uma coisa que é importante, desculpa de cortar a manga aqui, eu acho que essa ousadia, ela é inspiradora de você fazer algo novo. Você tem alguma coisa por falar e que trilhar um caminho. O que eu acho é que não é da gente, não é da vanguarda paulista, né? Mas é de todo mundo que acredita no trabalho e quer fazer uma coisa diferente. Sim, entendeu? Mas eu acho que os discos de vocês inspiram isso. Sim, você fala, pô, se alguém tá... Igual quando você chega em São Carlos e vê um cara, você fala, peraí, eu também posso fazer isso. Sim, lógico. Mas eu acho que, pra mim, assim, a inspiração vem de todos os grandes que fazem isso e que você vê que é uma verdade mesmo, entendeu? Que é autêntico, que é verdade, que não tá lá porque vai ganhar dinheiro, né? Ou porque sei lá o quê, mas porque gosta daquilo ali e faz, sabe? É uma coisa, sei lá, verdadeira. Eu acho que isso inspira. Eu acho que a gente deixou uma bela obra. Eu, ouvindo agora toda essa discografia toda, eu tenho orgulho assim desses, não só do Rumo, né, que eu fiz parte, mas de toda essa geração, porque é uma obra profunda. Eu acho que a gente chegou lá, sabe? A gente chegou lá na coisa do fazer, né, sabe? Tem uma coisa que é importante, que é o que pessoas estavam pensando sobre São Paulo, sobre música, sobre arte nesse período aqui. Está muito bem claro. Vocês deixaram isso para mostrar como era uma produção artística, humana. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que isso ultrapassa o tempo. O que cada um desses, né, essas vertentes aí da tal vanguarda paulista produziu nessa ocasião, eu acho que vai além de uma coisa que era daquela época, entende? E além da influência por trabalhar com invenção.
né? Porque isso instiga as pessoas a criar, a inventar mesmo, né? Eu acho que é a obra, né? É a obra em si, ela é profunda. Ela tem o que dizer. Sim. Ela é complexa, ela é rica, ela tem o que dizer. Eu concordo com a Ana Mônica, muita coisa eu remixaria, né, hoje. Ah, sim. Mas sabe que uma A coisa gente que não tinha recursos. Sabe, né? uma coisa que assim, que não tem aqui, que você não dá pra sacar, que eu achava muito legal na época, eram os shows mesmo. O que a gente fazia nos shows, sabe? O Premier, por exemplo, eu acho muito mais interessante no show do que no disco. Porque nos shows era uma barbárie. Era uma barbárie, assim, porque tudo. É difícil. Mas eu acho que também tem uma coisa física. Por mais que a gente ame escutar música, assim, você ter pessoas na sua frente tocando. Ah, era demais. Aí era uma muito coisa. Mais... E a gente sabia que a gente podia fazer isso, né? E a gente, assim, tinha outras pessoas que trabalhavam com a gente que piravam junto, entendeu? Então, o cenário, quando a gente fez o show do primeiro disco no Lira Paulistana, o Mané que fazia o cenário, era um absurdo, porque a gente cantava uma música chamava But Salim, uma música que eu fiz, daí eu falava que eu queria comer a esfirra da sua mãe, quero comer o quibe da sua mãe, esfirra da sua mãe. Enquanto a gente cantava, descia uma esfirra, né? Eles compravam todo dia uma esfirra, então descia uma esfirra numa bandejinha, né? Pro sortudo que estava naquele lugar, no Lira Paulistana, descia uma esfirra na cara dele, ele podia pegar e comer. Então, tinha um monte de coisa, assim, o cenário assim, era aquele negócio de pobre, ninguém tinha muita grana, mas era muito bem bolado, né? Os shows do Premier eram um acontecimento, né? Do Premier, do Rumo, né? Do Arrigo também, tudo mais, do Língua, né? Eram verdadeiras festas, né? Isso era uma coisa muito bacana também. E que, infelizmente, no disco você não consegue passar totalmente isso, né? Toda aquela energia da época foi demais. Aquilo foi demais. Eu agradeço muito vocês dois. A gente que te agradece. A gente que te agradece. Muito bacana. Vocês querem dar alguma última palavra? Estamos aqui. Continuamos tocando. Estamos aqui. Né? Estamos tocando. E produzindo, tocando e é isso aí. E vamos até não aguentar mais. Vocês que se virem. A gente vai estar aqui ainda. Com prazer, né? Com muito prazer. Sim, obrigado. E pra gente acabar, a gente vai fazer uma música da Ná e do Itamar Assunção, né? É uma parceria, né? Que honra, né? É o Canto em Qualquer Canto. Vim cantar sobre essa terra, antes de mais nada aviso. Trago facão, paixão crua e bons rocks no arquivo. Tem gente que pira e berra, eu já canto pio e silvo. Se fosse minha essa rua, o pé de pé tava vivo. Pro topo daquela serra, vamos nós dois vídeos e livros. Vou ficar na minha e sua, isso é mais que bom motivo. Gojearei pela terra para dar e ter alívio. Gorjeando eu fico nu entre o choro e o riso. Pinta-silga, pomba, melroa, águia lá do paraíso, passarinho mundo da lua. Quando não trino, não sirvo, casabela com a fera. Canto porque é preciso, porque essa vida é árdua pra não perder.
tocam paixão crua e bons rocks no arquivo. Tem gente que pira e berra, eu já canto pio e silvo. Se fosse minha essa o pé de pé tava vivo. Pinta-silga, pomba, melroa, águia lá do paraíso, passarinho mundo da lua. Quando não trino, não sirvo, caso a bela com a fera. Canto porque é preciso, porque essa vida é árdua pra não perder o juízo. Era isso, né? Era isso. É. Este episódio do programa Trilhas do Som foi gravado no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, em abril de 2026. Confira na página deste episódio do Cult SP Play todos os discos, artistas e músicas tocadas. Pesquisa e apresentação, Alfredo Belo. Produção executiva, Caio Polese e Marcelo Ramalho. Direção, Rica Saito. Montagem, João Paulo Araújo. Produção e assistência de direção, Diego Brito. Produção técnica, Rafael dos Santos Souza. Assistência de produção técnica e operação de PTZ, William Félix da Silva. Assistente de produção, Júlia Pina. Direção de arte, Soraya Cristina Costa. Iluminação, Vinícius de Andrade, Martin Carvalho e Eric Pfeffer. Operação de câmera, Érica de Faria, João Paulo Araújo e Peu Pereira. Operação de som direto e mixagem, Samuel Braga. Finalização de imagem, Léo Praça. Gestão e produção, APA, Associação Paulista dos Amigos da Arte. Realização, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas.